Queridos irmãos e irmãs, então continuamos as festividades da Páscoa. A Igreja não quer que percamos de vista a centralidade dos mistérios pascais. Embora estejamos começando o mês de maio, mas o foco não é a Mãe do Senhor, mas é a Páscoa. E o Evangelho nos chama a atenção sobre isso. A Páscoa é a garantia da nossa salvação. A Páscoa é a vida nova, como acabamos de rezar no Oremos da missa. Que alcancemos a vida nova recebida no batismo. Que o Senhor nos proteja esta vida nova. Sem ela, a nossa religião se torna oca. Porque ela se distrai para muitos rumos, mas perde de vista o sentido do batismo. Então, nessas 7 semanas, queremos que todos os fiéis terminem com a festa de Pentecostes convencidos da salvação recebida na Páscoa. Essa salvação é que nos faz filhos do Pai, em quem Jesus pôs toda a ênfase hoje. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Porque fomos adotados como filhos. É o dom do Espírito Santo que nos dá a disposição filial. Reconhecer que Deus é Pai. Que eu devo a Ele a vida, que eu devo a Ele fidelidade, amor e adoração. O Pai se trata de Deus. Então, se Ele e o Pai é um só, então Jesus é Deus como Pai. É no batismo que aprendemos a ser filhos. Significa dispostos pelo Espírito Santo, que também só pode ser recebido no batismo. Não tem outro lugar para receber o Espírito Santo, a não ser no batismo. E como eu estou lidando com esse Espírito Santo, que deve dispor em mim uma atitude filial. É na Páscoa que, por ser filhos, somos também irmãos. Se somos irmãos, devemos o amor fraterno para todo mundo, por mais difícil que isto seja na família, em casa, como na igreja. Somos irmãos, fomos gerados no mesmo útero, que é o útero da igreja, a piscina batismal, onde fomos batizados. Então somos irmãos. Como consideramos irmãos os irmãos que saíram do útero de nossa mãe. Então a igreja é um povo de irmãos. E isso é dom de quem? Do batismo. É pelo batismo que formamos, portanto, um povo de irmãos. Essa multidão de fiéis, espalhada no mundo inteiro, coordenada e pastoreada pelos pastores da igreja. Somos a igreja, o corpo do Senhor. São Paulo, para falar desta coesão necessária
entre os diferentes irmãos, disse que a igreja é o corpo de Cristo. Este corpo cuja cabeça é o próprio Cristo, cuja alma é o próprio Espírito Santo. Este corpo deve ser coeso. Imagine se teu corpo começa a se perder, a desordenar-se, a perder suas partes. Isto não pode acontecer com o corpo de Cristo, que é a igreja. É um corpo coeso nos seus membros, na diversidade de membros. Um membro não substitui o outro, um membro não é o outro. Cada um tem o seu lugar, adquirido no batismo. Então, o tempo da Páscoa é para a gente inteirar-se destas realidades necessárias para a nossa salvação. Por isso, os sacramentos pascais, a saber, o batismo, a crisma e a Eucaristia, devem ser renovados cada final de semana no dia do Senhor, que no Brasil começa sábado à tarde e termina domingo à tarde. Essas convicções, ou estas certezas, que só a Páscoa põe destaque, porque é para a gente atualizar, se questionar, como estou vivendo os mistérios pascais. Então procuramos não perder isso. E cada domingo da Páscoa o Senhor acrescenta mais uma lição. Domingo passado foi a lição do pastoreio. A igreja está no mundo pastoreando o rebanho, formando o rebanho do Senhor, cujo pastor é o próprio Jesus. Hoje estamos falando de Jesus que se apresenta um com o Pai. Então somos os filhos do Pai em Jesus. Em Jesus. Essa filiação nos desafia pela fala que Jesus disse hoje. Tomé disse: não sabemos o caminho. Como é que não sabem? Como é que não sabem? Eu sou o caminho. Jesus se apresenta como o caminho dos filhos de Deus. O que é um caminho? O caminho envolve o quê? Um ponto de saída e um ponto de chegada. De onde saímos? Da água do batismo. E onde vamos chegar? Na plenitude da salvação, comunicada em Cristo. Portanto, estamos a caminho. Este caminho é feito em Cristo, pois somos membros do seu corpo. Mas Jesus não se contentou de dizer que é caminho. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus não está falando de doutrina. A verdade significa a fidelidade. A fidelidade. A verdade é a adesão plena, de coração indiviso. Ser da verdade significa ser inteiramente membro do corpo de Cristo. E se somos membros, irmãos e filhos, então a nossa vida está inteira e dedicada, doada, como aquela de Cristo. A verdade e a vida. A vida é o ponto de chegada. Alcançar aquela vida
que recebemos no batismo. Isto é, superar a morte. Por isso, esse ensinamento se dá na Páscoa. Porque Jesus vivo no meio de nós pelo seu Espírito, age na nossa vida. Essa vida chega à plenitude quando somos semeados na terra. Porque aí tomamos posse plena da vida recebida no batismo, novamente. Ora, hoje parece que nas intenções tem um 7º dia. O que a gente celebra num 7º dia? É um rito doméstico e familiar para a gente aprender o mistério da morte. E aprender que o cristão semeado na terra participa plenamente desta vida dada no batismo. Por isso, celebrar os nossos mortos não é só cooperar com eles, orando para que participem plenamente desta vida, mas experimentar em nós que este caminho nosso termina na posse da vida do ressuscitado. Portanto, significa que entramos numa nova comunidade, que é a comunidade dos santos, a comunidade dos que alcançaram a vida. Portanto, não estão perdidos, não estão castigados, estão plenamente salvados, plenamente alcançaram aquilo que foi a razão pela qual foram batizados. Então, quando eu suplico o batismo, para mim ou para os outros, eu estou recebendo esta garantia, que devemos ter muito claro dentro de nós, principalmente quando a morte nos passa ao lado, o que é muito comum, porque estamos no chão. Então, de tanto em tanto, você sente aquele estou no chão, qualquer hora é a minha hora, é hora de tomar consciência da hora que o Senhor preparou para te dar a posse da vida. E como eu vou até ela? Com medo, com receio, achando que está perdido? Não. Sabendo que merece, porque foi batizado. Então, que neste domingo, mais uma vez, experimentemos as alegrias pascais, com todos esses dons que a Páscoa nos ensina. E procuremos ser coerentes, caminhando no caminho que é Cristo, inteiramente aderidos a Ele, que é a verdade, para adquirir a vida que Ele mesmo é. Como Ele disse a Tomé e depois a Filipe, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Nada pode nos distrair deste caminho. Ninguém. Jesus é o caminho que nos comunica a vida. Então, e o mês de maio? E Maria? Maria está glorificada, como todos nós seremos, à direita do seu Filho. Inteiramente glorificada, porque nela o pecado não existiu.
e mesmo sem ser batizada, está plenamente junto do Filho, porque este foi o desígnio para ela. E por isso ela, intercessora, mediadeira, isto é, que nos auxilia a entender o caminho que é o seu divino Filho. Então saibamos deixar Maria no lugar dela e aprofundemos a nossa pertença ao povo dos ressuscitados. Não estamos perdidos, estamos destinados, que é a chegada deste caminho. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora professar a nossa fé.